Como Deus realiza a obra de julgamento nos últimos dias para purificar e salvar as pessoas. Então, como exatamente Deus realiza a obra de julgamento para purificar as pessoas? Vamos primeiro ler algumas passagens e então teremos clareza total. O Senhor Jesus disse: "Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." A obra de julgamento é a própria obra de Deus. Portanto, ela deve ser naturalmente realizada pelo próprio Deus. Não pode ser realizada pelo homem em seu lugar. Como o julgamento é o uso da verdade para conquistar a humanidade, é inquestionável que Deus ainda apareça como uma imagem encarnada para realizar essa obra entre os homens. Isto é, Cristo dos últimos dias usará a verdade para ensinar os homens do mundo todo e revelar-lhes todas as verdades. Essa é a obra de julgamento de Deus. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor sua substância e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem deveria se submeter a Deus, como ele deveria ser leal a Deus, como ele deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e a seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem rejeita a Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele expõe e poda em longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade da qual o homem está absolutamente desprovido. Apenas os métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus e, além disso, ganhar o verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento das intenções de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Depois de ler essas passagens, fica claro que, nos últimos dias, Deus se torna carne como o Filho do homem para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento. Essa obra expõe os vários caracteres satânicos das pessoas e os vários pensamentos e pontos de vista errôneos instilados nos homens por Satanás. Cada palavra de Deus carrega autoridade e somente Ele pode escrutinar o mais íntimo do coração do homem, expondo cada manifestação de nossa natureza corrupta, nossa arrogância, enganação e perversidade. Essas palavras revelam os motivos ocultos por trás da crença das pessoas em Deus
e as intenções egoístas que impulsionam as ações das pessoas, escondidas no fundo do seu coração. Diante de uma exposição tão completa de sua feiura e imundície, as pessoas se sentem extremamente envergonhadas e indignas de estar diante de Deus. Esse é o momento em que elas começam a ansiar genuinamente por entender e ganhar a verdade. À medida que praticam a verdade, elas aprendem a se submeter a Deus. E quando elas conseguirem entender a verdade e viver segundo suas palavras, sua vida, caráter começará a mudar. Elas se livrarão dos seus caracteres satânicos, que serão eliminados e purificados. Essas coisas serão purgadas do seu coração. Só então elas terão a esperança de ser purificadas, tornando-se pessoas que se submetem a Deus sem resistência e finalmente ser levadas para o seu reino. Esse é o processo de ser purificado pelas palavras de Deus. Portanto, a obra de julgamento não acontece em um instante, nem acontece em 1 ou 2 dias, como alguns podem imaginar. Nos últimos dias, Deus pessoalmente se tornará carne para expressar muitas palavras e fazer a obra de julgamento, usando palavras para expor a corrupção dos homens e para lhes mostrar a senda para se livrarem de seu caráter corrupto. Esse processo de Deus se tornar carne para fazer a obra de julgamento é o próprio processo de expressar a verdade, permitir que as pessoas reflitam e se conheçam de acordo com as palavras de Deus, livrando-se assim de seu caráter corrupto e sendo capazes de verdadeiramente se submeter a Deus e adorá-lo, tornando-se pessoas que são plenamente salvas por Ele. Em essência, quando o Senhor volta na carne para expressar a verdade, Ele está realizando a obra de julgamento para salvar os homens. Se as pessoas não aceitarem a verdade que Ele expressa ou não ouvirem sua voz, elas nunca serão capazes de acolher o Senhor. Deus precisa fazer essa obra porque toda a humanidade corrupta tem uma natureza que lhe resiste. Esse caráter corrupto é a raiz da rebeldia das pessoas contra Deus e é a coisa mais difícil de resolver. Isso só pode ser resolvido por meio do julgamento e do castigo das palavras de Deus, combinados com provações e refinamento. É por isso que as pessoas devem aceitar a obra de julgamento de Deus para alcançar submissão e adoração verdadeiras e salvação plena. Para ilustrar, pense na obra de julgamento de Deus como um paciente que visita um médico. Quando o paciente chega ao hospital, o médico não realiza uma cirurgia, nem prescreve medicação imediatamente. Primeiro, ele precisa diagnosticar a doença para determinar o tratamento correto. A obra de julgamento de Deus é igual. Ele primeiro expressa a verdade para mostrar às pessoas quais de seus comportamentos são pecaminosos e resistem a ele, como mentira, inveja, arrogância, presunção e assim por diante. Ele então diz às pessoas como resolver esses caracteres corruptos e finalmente mostra às pessoas como viver à semelhança de um verdadeiro ser humano. Lendo as palavras de Deus, as pessoas gradualmente encontram a senda para se libertar do pecado e alcançar a purificação. O processo de julgamento de Deus é exatamente como um médico tratando um paciente. Deus usa a verdade, suas palavras, como a cura. As Escrituras e as palavras de Deus mostram que o Senhor Jesus voltará em carne para começar a obra de julgamento na terra entre os que creem nele. Isso levanta uma questão. Por que Deus precisa mais uma vez se tornar carne para fazer a obra de julgamento na terra? Somente tornando-se carne e vindo à terra, Deus pode ter contato real e tangível com as pessoas, falar com elas e lhes comunicar a verdade a qualquer hora, em qualquer lugar, expondo e julgando-as de acordo com os caracteres corruptos que elas revelam, e regar,
pastorear e apoiar as pessoas de acordo com suas necessidades, dando-lhes as intenções e as exigências claras de Deus. Isso lhes permite ouvir as palavras de Deus com os próprios ouvidos para realmente entender as verdades que Ele expressa. Essa não é a maneira mais eficaz para as pessoas ganharem a verdade e a salvação? Além disso, quando Deus se torna carne como uma pessoa comum e normal, as pessoas podem ter noções? Elas podem se rebelar? Com certeza. Quando os outros resistem a essa pessoa aparentemente normal, mesmo que não digam nada e tentem esconder, Deus pode ver dentro do coração deles, e Ele exporá diretamente e incisivamente o que está escondido dentro deles. Portanto, Deus se tornar carne é a melhor maneira de revelar a rebeldia e a resistência das pessoas, o que é essencial para a obra de julgamento. Se o Espírito de Deus falasse diretamente com as pessoas, elas certamente ficariam aterrorizadas. Como então elas poderiam abrir o coração para Deus e conversar com Ele? Como então poderiam entender a verdade? Na presença do Espírito, quem ousaria ser rebelde ou resistente? Ninguém. As pessoas tremeriam, cairiam no chão de medo. Se elas foram paralisadas pelo medo, como sua verdadeira natureza pode ser revelada? Que evidências haveria para julgar as pessoas? Portanto, a obra do Espírito não pode desenterrar e revelar o verdadeiro estado das pessoas. Então, não pode realizar a obra de julgamento. Deus se tornar carne, no entanto, pode alcançar resultados muito melhores, não é mesmo?